Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Arthur aqui. Estamos aí começando mais uma aulinha de Matemática 1. Valeu? Estamos dando continuidade aí ao assunto que a gente estava trabalhando desde o módulo 16, chamado função afim, né? A função do primeiro grau. Nesse módulo 18 agora, né, a gente vai fazer mais uma vez exercícios, tá? Um módulo apenas de exercícios de função afim. Show? Estou na página 410, módulo 18, tá? Da sua apostila de número 4. Página 410. Vamos lá para a questão de número 1. Ele pede para a gente desenhar os gráficos das duas funções. Uma função se chama y e a outra função se chama f de x. Eu, Paulo Arthur, particularmente, eu não gosto de trabalhar aí com uma função, uma chamada y, outra chamada f de x. Se for trabalhar com duas funções numa questão, eu gosto de chamar uma de f de x, a outra de g de x, h de x. Por que eu não gosto de usar y para função? E a maior parte dos professores também não, para não confundir aí com o eixo das ordenadas, o eixo vertical. Beleza? Então, eu vou trabalhar aqui... Opa, foi mal, vou voltar aqui. Eu vou trabalhar aqui com y e f de x, mas seria melhor trabalhar com f de x, g de x, h de x e assim por diante. Então, vamos lá. Ele quer que a gente construa o gráfico de y, que é menos 4x mais 8. Eu sei que isso daqui é uma função afim. Por quê? Porque ela é do tipo ax mais b. Quem é o a? Menos 4. Né? O a é quem multiplica o x, o coeficiente angular. Menos 4. Quem é o b? O 8. Né? O 8 é quem é o termo independente, o coeficiente linear. Né? Então, y é uma função afim. Beleza? Vamos ver como é que funciona o gráfico dela. F de x também é uma função afim, porque ela também é do tipo ax mais b. Quem é o a? 1/4. Então, o coeficiente angular de f de x é 1/4. E quem é o b? Menos 3. Beleza? Para a gente fazer o gráfico das duas funções no mesmo plano cartesiano. A gente vai fazer isso. Show? Esses gráficos se cortam, quer dizer, o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Essas duas retas, elas são concorrentes, elas se encontram. Olha só, de cara aqui dá para saber que sim, tá? De cara aqui dá para saber que essas retas se cortam sim. Por quê? Porque duas retas só não se cortam, só não se encontram se elas são paralelas. E quando que duas retas são paralelas? Quando ela possui a mesma inclinação, né? Quando elas possuem a mesma angulação, né? Então, consequentemente, quando elas possuem o mesmo coeficiente angular, né? Então, se duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, elas são duas retas paralelas. Ou coincidentes, se o coeficiente linear for igual também, tá? Mas, normalmente, quando possui o coeficiente angular igual, né? A gente sabe que as duas retas são paralelas. No caso aqui, uma é menos 4, o coeficiente angular de uma, outra é 1/4. São coeficientes angulares diferentes. Então, com certeza, essa pergunta já está respondida aqui, ó. Os gráficos se cortam? Sim. Por quê? Porque eles não são retas paralelas. Em qual ponto? A gente vai ver em que ponto elas se cortam, beleza? Então, vamos lá para o quadro. Vamos lá começar a questão 1. Galera, vamos lá. Questão 1 diz o seguinte, ó. A gente tem a função y, que é igual a menos 4x mais 8, e a função f de x igual a 1/4 de x menos 3. Eu já deixei aqui tudo prontinho pra gente, porque como é bastante coisa pra gente falar, a gente ganha um tempinho a mais aí. Mas eu vou comentando sobre tudo que ele pede. Então, a primeira coisa que ele pede é o seguinte, a questão pede: desenhe o gráfico dessas duas funções no mesmo plano cartesiano. Né? Fiz aqui o plano cartesiano e como é que eu faço o gráfico dessas funções? Primeiro eu vou reparar que as duas funções são do tipo f de x igual a x mais b. As duas funções são funções afim, tá? Funções do primeiro grau. Beleza, a gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Né? Essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor do a, né? Do coeficiente angular. Né? Então, tranquilo. Como é que eu vou fazer o gráfico de uma reta? Paulo, o gráfico de uma reta, a gente precisa de dois pontos e a gente liga esses dois pontos. Muito bom. Se eu tenho dois pontos e ligo desses dois pontos, eu tenho aí uma reta. E quais são esses dois pontos que eu vou pegar? Bom, os dois pontos que a gente vai pegar, primeiro é o ponto em que a reta toca o eixo y, depois o ponto em que a reta toca o eixo x. Show! Qual é o ponto em que a reta toca o eixo y? É o c, é o coeficiente linear, desculpa, é o b, é o coeficiente linear. Tudo bem? O termo independente dessa função, o coeficiente linear, é o ponto em que a reta toca o eixo y. É simples, é só olhar para a função
ver o cara que está sozinho aqui, ó, no caso do y é o 8, no caso do f de x é o menos 3. Né? Então, esse ponto 8, quando y vale 8, é o ponto em que a reta y toca o eixo y. Tudo bem? Então, quando y vale 8, essa reta y é o ponto que ela toca o eixo y. E como é que eu sei o ponto que toca o eixo x? O ponto em que a reta toca o eixo x é a raiz ou o zero da função. Tanto faz chamar de raiz ou de zero da função. No enunciado de uma questão pode aparecer das duas formas, tá bom? Como é que a gente sabe quem é a raiz ou zero da função? A gente pega essa função e iguala a zero. Então, se eu tenho a função aqui, ó, igualo ela a zero, resolvo aqui, ó, pego o menos 4 daqui para lá, ficou positivo, 4 veio para cá dividindo, 8 dividido por 4, 2. Quer dizer, quando x igual a 2 nessa função y, é o ponto em que ela toca o eixo x. Ó. Ela tocou o eixo y no ponto 8, porque o b vale 8, o coeficiente linear vale 8, e vai tocar o eixo x no ponto 2, que foi o que a gente achou aqui nessa primeira linha. Beleza? Agora, olha a reta f de x. Ela tem como coeficiente linear, como b, sendo menos 3. Quer dizer que vai tocar aqui, ó, no eixo y, no ponto menos 3. Qual é o ponto que vai tocar o eixo x? Pego essa função, igual a zero, resolve. Aqui, ó, pega esse menos 3, vai pegar para lá, joguei para negativo, foi positivo, ficou 3. O 4 está dividindo, vai multiplicar com 3. E 3 vezes 4 dá 12. Quer dizer que ela vai tocar o eixo x lá no ponto quando x igual a 12. Tudo bem? Então, essa reta azul aqui, ó, é a reta, é a função y. E a reta rosinha aqui, ó, é a função f de x. Então, fiz o gráfico das duas funções, né, no mesmo plano cartesiano. A outra pergunta que ela faz, que a questão faz, é o seguinte. Essas duas funções, elas se encontram no gráfico, elas se cortam nesse gráfico? Eu não precisava ter feito o gráfico para perceber que sim, elas se cortam. Né? A gente falou isso no enunciado. E como é que eu sei que elas se cortam? Porque o coeficiente angular é diferente. Né? Duas retas não vão se cortar quando elas forem paralelas, quando elas seguirem a mesma direção, quando elas tiverem a mesma angulação. Né? Se elas têm a mesma angulação, elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Que é o A, o cara que está multiplicando x. Se o cara que está multiplicando x é diferente aqui, ó, então elas não têm a mesma angulação. Então, quer dizer que elas não são paralelas, elas são concorrentes. Então, a segunda pergunta, elas se cortam? Sim. Eu reparei que elas se cortam no gráfico, né? E aqui, ó, o coeficiente angular, um é menos 4, o outro é 1/4, é diferente. Tá? Então, elas vão se cortar sim. Beleza, Paulo, elas se cortam em qual ponto? Bom, eu chamei o ponto em que elas se cortam de ponto A. Olha aqui, ó, elas vão se cortar, elas vão ter uma interseção, uma coisa em comum aqui nesse ponto A. Esse ponto A, ele tem uma coordenada para x e uma coordenada para y. O x de A e o y de A. Você repara que o x de A e o y de A são coordenadas que pertencem tanto à função y, que é a função aqui decrescente em azul, e tanto quanto a função f de x, que é a função crescente aqui em rosa. Né? Esse ponto A pertence às duas retas, né? As duas funções. Né? E como é que eu sei qual que é o valor desse x de A e do y de A? Como é que eu sei quais que são as coordenadas, né, desse ponto A? Bom, como eu falei, ele é um ponto que pertence às duas funções. O x de A ele é o mesmo x tanto da função y quanto da função f de x. Esse y de A é o mesmo y tanto para a função f de x quanto para a função y. Então, como é que a gente pode saber como é que é a coordenada? Igualando. Igualando o quê? Ó, vou te falar que em x de A, a gente tem que o f de x é igual a y. A gente pode igualar essas duas coisas aqui. Tá? Eu posso igualar o f de x com y. Então, vai ficar 1/4 de x menos 3 é igual a menos 4x mais 8. Fiquei com uma equação do primeiro grau. Ó, tem uma fração aqui. Como é que eu vou eliminar essa fração? MMC, tá? Mas eu vou fazer da seguinte forma. Vou multiplicar todo mundo por 4. Então, aqui vai ficar 1/4 vezes 4, dá 4 sobre 4, que dá 1. Então, nem precisa, vai ficar só x. Tá? Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 4x vezes 4, menos 16x. Mais 8 vezes 4, mais 32. Esse menos 12 foi para lá, mais 12. Esse menos 16x veio para cá, mais 16x. Beleza. X mais 16x
17x. 32 mais 12, 44. O 17 que está multiplicando vai para lá dividindo, então quer dizer que essa coordenada x do ponto A vale 44 sobre 17. Paulo, me responde uma coisa, fala. Essa é a resposta? Não. Isso daqui é a coordenada x do ponto. Ainda tem a coordenada y, né? Para saber que ponto é esse, a gente junta as duas coordenadas. Mas pode dar esse valor? Qual o valor? 44 sobre 17? Pode, cara. Não tem problema nenhum. Se é um número real, qualquer pode. Podia ser raiz de alguma coisa, podia ser pi, podia ser qualquer coisa, tá? Se é um número real, pode. Ah, mas não é feio? Feio? Como assim feio? Ah, é um número feio. Ah, cara, feio é relativo, né? O feio para uns é o bonito para outros, né? Então, tanto faz. Aí, às vezes, pode ser feio para você, mas para mim não parece tão feio, não. É um número qualquer, tá bom? Então, achei o valor de x de A. Se você tem, assim, confiança que fez a continha toda certinho, tá? Não tem problema desse número, não. Então, o que a gente vai fazer para achar o y de A? Vou pegar esse valor de x de A e substituir em qualquer uma das duas funções. Podia substituir na de cima ou o x na de baixo. Vou substituir na de baixo, por quê? Porque aqui em cima eu tenho 44 e aqui embaixo eu tenho 4. Então, o que eu vou fazer quando substituo? 1/4 vezes 44 sobre 17 menos 3. Então, em vez de ser f de x, vai ser f de 44 sobre 17 é igual a 1/4 vezes 44 sobre 17 menos 3. Tchurupleif no 4, tchurupleif no 44. Ficou 11 em cima e 1 embaixo. 1 vezes 11, 11. 1 vezes 17, 17. Então, ficou 11 sobre 17 menos 3. Aquele MMC de preguiçoso. Ó, vou multiplicar. 17 vezes menos 3 dá menos 51. Menos 51 mais 11 dá menos 40. E repete o denominador. Então, menos 51 mais 11, menos 40 sobre 17. Esse é o y de A. Então, repare aqui, ó, que realmente o x de A é um valor positivo para x e o y de A é negativo. É um valor negativo para y, está abaixo do eixo x. Então, quem é o ponto de interseção? O ponto de interseção é o ponto A, que tem coordenadas 44 sobre 17 para x e menos 40 sobre 17 para y. Beleza? Respondemos todas as perguntas. Fizemos o gráfico. Analisamos que ele se corta assim, ele se encontra e tem uma interseção desse ponto. E esse ponto está aqui, como é que a gente achou? Show? Tira o seu print, copiância, tamo junto, vamos para a questão 2. Galera, então vamos aí para a questão de número 2. Está escrito assim, ó. Desenhe os gráficos de h de x igual a 4x mais 3 e g de x igual a 4x menos 4. Eu já vi que é bem parecida com a questão 1 que a gente fez, né? Em um mesmo plano cartesiano. Aí está perguntando se essas duas funções elas se cortam em algum ponto. E se isso é intuitivo ou se a gente precisa do desenho para a gente falar que essas duas funções se cortam ou não. Né? Eu já tinha falado sobre isso na questão anterior e no módulo 16, né? Observando no GeoGebra, enfim. Vamos para o quadro que eu vou explicar explicadinho essa questão de quando se corta, quando não se corta, o que o coeficiente angular tem a ver com essa história toda, valeu? Então vamos para lá e a gente vai observar essa questão aí. Galera, vamos lá então, questão de número 2. Já botei aqui pra gente de novo, né? E como anunciado disso, a gente viu mesma coisa da questão 1, né? Ele vai dar pra gente duas funções, pede pra gente fazer o gráfico dessas duas funções no mesmo plano cartesiano e comentar aí sobre a interseção desses gráficos, beleza? Como eu já tinha falado desde a aula do módulo 16, quando a gente falou de função afim, né? A gente mostrou lá no GeoGebra o que acontece quando a gente varia o coeficiente angular, o A, e o que acontece se a gente varia o coeficiente linear, o B, com esse gráfico, né? Então, a gente tinha comentado, quanto maior o A, maior a angulação dessa reta, né? Maior a inclinação que ela vai ficar. Quanto menor, menor a inclinação, né? Ela vai ficando decrescente quando é negativo. Lembrando, quando o A é zero, a gente não tem uma função afim, a gente tem uma função constante, paralela ao eixo X, não é? Então, olha só. Imagina que duas funções têm o mesmo coeficiente angular, quer dizer, tem o mesmo A. É o que está acontecendo aqui, ó. G de x, o coeficiente angular vale 4, e h de x, o coeficiente angular também vale 4. Se isso acontece, gente, elas vão ter a mesma angulação, né? Então, elas vão seguir para a mesma direção e nunca vão se encontrar. Então, essas duas retas, que é o gráfico dessas funções,
né, são retas paralelas e não tem interseção. Isso sempre acontece quando, Paulo? Quando o coeficiente angular é igual. Tudo bem? Tem como provar isso fazendo gráfico? Claro. Olha só, a gente tem a g de x, em que a gente tem o coeficiente linear sendo 3. Então, a g de x vai tocar no eixo y no ponto 3. Né? Se eu pego a g de x igual a 0, ó, vou resolver aqui, pega esse menos 3, então vai teleco para lá, esse mais 3, né, vai para lá, menos 3. Esse 4 que está multiplicando vem para cá dividindo. Quer dizer, a g de x vai tocar o eixo x no x igual a menos 3 quartos. Né? Lembrando que 3 quartos a gente pode calcular aqui é 0,75 fazendo a divisão. Né? Ou então poderia pensar o seguinte, eu tenho um inteiro aqui, dividir em 4 partes esse um inteiro. Cada partezinha é 0,25. Se eu quero 3 dela, 0,75. 3 vezes 0,25, né? Só que no caso aqui é negativo, né? Menos 0,65 está mais ou menos aqui, ó, menos 3 quartos. Se eu ligo esses dois pontos aqui, eu tenho uma reta, que é o gráfico da função g de x. Tudo bem? Que está em azul aqui, ó, esse g de x. A h de x tem o coeficiente linear sendo menos 4. O b dela vale menos 4. Quer dizer que ela vai tocar o eixo y no ponto menos 4. Está aqui embaixo. Né? E qual é o ponto que vai tocar o eixo x? Pega a função igual a 0. Né? Esse menos 4 vai para lá, mais 4. O 4 que está multiplicando vai para lá dividindo. E 4 dividido por 4 dá 1. Quer dizer que vai tocar o eixo x, essa função h de x, no ponto x igual a 1. Então está aqui, ó, ponto x igual a 1. Se eu ligo esses dois pontos, o menos 4 com 1, ó, tenho a reta, que é a reta da função h de x, o gráfico da função h de x. Essas duas funções, a gente pode perceber que elas não se encontram. E ela mantém sempre uma distância igual uma da outra. Por quê? Porque essa angulação aqui, ó, que é a que eu chamei de alfa e a que eu chamei de beta, são iguais. Por quê? Porque o coeficiente angular é o mesmo. Então ele pergunta assim, dá para ser intuitivo? A gente precisa fazer o desenho para determinar se duas retas se encontram? Não precisa fazer o desenho. Tá? A gente pode determinar se duas retas se encontram simplesmente olhando para o número que está multiplicando o x. Tá bom? Se esse número for igual, quer dizer que são duas retas paralelas. Por quê? Porque tem o mesmo coeficiente angular, porque tem a mesma angulação referente ao eixo x. Tá bom? Então, se tem a mesma angulação, elas vão seguir a direção igualzinho. Ah, Paulo, mas e se o b variar? Se o b variar, o que vai acontecer é que essa outra reta vai andar para frente ou para trás, mas vai continuar sendo paralela. Tudo bem? A gente viu isso no GeoGebra, tá? No módulo 16. Então, aqui respondemos já a questão 2, a gente fez o gráfico das duas funções, né? E determinou aqui que as duas retas não se encontram, não se cortam, elas são paralelas. Por quê? Porque tem o mesmo coeficiente angular. Valeu? Tira o seu print. Galera, questão de número 3, vamos que vamos, ó. Ele vai dar aí, ó, dados dois pontos, ele deu o ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 5, e o ponto B, que tem coordenadas 3 e 4. Né? No plano cartesiano, escreva a fórmula da função afim, então tem uma função afim, né, que pega esses dois pontos, né? Ele quer saber qual que é a lei de formação da função afim que passa pelo ponto A, que tem coordenada menos 1 e 5, e passa pelo ponto B, que tem coordenada 3 e 4. Né? A gente vai ver isso no nosso quadro de sempre, beleza? Vou botar o gráfico para vocês, para a gente visualizar e como é que a gente acha isso daí. Então, vamos lá. Galera, vamos aí então para a questão de número 3. Já deixa ela prontinha aqui? Então, vamos lá. Ó. Ele deu para a gente o ponto A e o ponto B, né? E pede para a gente a lei de formação dessa função, né, que passa por esses dois pontos. Então, primeiro vamos ver no gráfico como é que funciona essa função. Né? Se eu tenho dois pontos e vou ter uma função passando por esses dois pontos, vamos pensar que ela é uma reta, né, que vai ligar esses dois pontos. Tá? Peguei o ponto A, que é o menos 1 e o 5, e o ponto B, que é o ponto 3 e 4. Ó, ponto A, que eu liguei o menos 1 com 5, e o ponto B, que é a ligação do 3 com 4. Quando x vale 3, y vale 4, tem o B. Se eu ligo esses dois pontos aqui, ó, o ponto A com o ponto B, eu tenho uma função que eu chamei de função f de x. Você podia dar o nome que quisesse, tá? Mas f de x é o mais comum para a gente, usar aqui. Repara que essa função f de x, ela tem o gráfico sendo uma reta,
decrescente. Por que decrescente? Porque eu estou descendo o morrão da esquerda para a direita. Se eu estou descendo o morrão da esquerda para a direita, eu tenho uma reta decrescente, quer dizer que o nosso coeficiente angular, o nosso A, ele tem que ser negativo. Tá? Então ele pede qual que é a lei de formação dessa função que é uma reta decrescente. Bom, se é uma reta decrescente, é uma função afim que a gente tem ali. E como é que é o tipo de uma função afim? Uma função afim é do tipo f de x igual a x mais b. Né? Se ela é do tipo f de x igual a x mais b, eu só preciso saber aqui, para dar minha resposta, quem é o A e quem é o B. Sabendo quem é o A e quem é o B, eu substituo aqui os valores de A e B e tenho a minha lei de formação. Lembrando que o A tem que dar negativo porque a reta é decrescente. Beleza. O primeiro ponto que eu tenho é o ponto menos 1 e 5. Quer dizer, quando o x vale menos 1, o f de x vale 5. Então eu vou substituir o x por menos 1 e o f de x por 5. Vai ficar o seguinte, A vezes x, quer dizer, A vezes menos 1, mais o B igual a 5. Né? A vezes menos 1 dá menos A. Então vai ficar menos A mais B igual a 5. Joguei aqui. E quando eu substituo o B, né, vai ficar o B tem x igual a 3, f de x igual a 4. Então vai ficar quando x igual a 3, f de x igual a 4. Vai ficar A vezes x, quer dizer, A vezes 3, mais B igual a 4. A vezes 3 dá 3A, então ficou 3A mais B igual a 4. Criei aqui, ó, duas equações com duas incógnitas. Eu tenho um sistema linear 2 por 2 aqui. Tem duas formas de a gente resolver, né? Ou por substituição ou por adição. Tanto faz como você quiser resolver esse sistema daqui. Tá? Eu resolvi por adição. Fiz o seguinte, o de baixo menos o de cima. Tá? O de baixo menos o de cima. Ó. 3A menos o de cima, menos A. Então, 3A menos A. Botei aqui, ó, 3A menos o menos A. O outro aqui, ó, B menos o B. Então, B menos B. O de baixo, que é 4, menos o de cima, que é 5. Então, 4 menos 5 depois da igualdade, né? Reparei aqui, ó, que B menos B, Tiro-Play. A gente sempre, quando fizer isso daqui, fizer por adição, a gente vai fazer Tiro-Play no B. Porque o B, a gente não vai alterar o sinal, porque o B não está colado com X. Né? Então, sempre vai ficar B em cima, B embaixo. Se a gente faz a subtração do de cima com o de baixo, do de baixo com o de cima, a gente sempre vai cancelar o B nesse sisteminha aqui. Tá? Então, Tiro-Play no B, 3A menos menos A, ó, menos com menos ficou mais, então 3A mais A, né, é igual a 4 menos 5, eu tenho 4, tenho que pagar 5, fiquei devendo 1, então menos 1. Tá? 3A mais A dá 4A, 4A é igual a menos 1, esse 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo, quer dizer que A é igual a menos 1 quarto. Se A é igual a menos 1 quarto, como é que eu acho B? Substitui em qualquer uma das duas, tá? Vou substituir na de cima. Então, vai ficar menos o A, porque quanto que é o A? Menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto, mais B igual a 5. Tá? Menos com menos aqui ficou mais. Então, 1 quarto mais B igual a 5. Esse 1 quarto que é positivo vai para lá, negativo. Então, B igual a 5 menos 1 quarto. Como é que eu faço essa conta? Ó, multiplica, faz a operação e repete o denominador. Ó, 4 vezes 5, 20. 20 menos 1, 19. E repete o denominador que é 4. Então, 19 sobre 4. Descobrir quem é o A, descobrir quem é o B. Joga na nossa lei de formação. Ó. O A vale menos 1 quarto, ou menos 1 quarto x, mais o B que vale 19 quartos. Então, quer dizer que a nossa lei de formação, a função que passa por esses dois pontos A e B, tá? É a função f de x é igual a menos 1 quarto x, mais 19 sobre 4. Paulo, podia jogar geralzão sobre 4 porque o denominador é igual? Dá no mesmo, tá bom? Podia ser, ó, f de x é igual a menos x mais 19, tudão sobre 4. Tanto faz, tá bom? Mas eu deixei dessa forma para a gente separar o A do B. Beleza? Tira o seu print e vamos para a questão de número 4. Pessoal, vamos para a questão de número 4, questão 4, ó, da UEG. Deve ser Estadual de Goiás, né? Ó, a função f de x, que representa o gráfico a seguir, em que k é uma constante não nula. K é um número qualquer sem ser zero, tá bom? Um número constante qualquer, sei que é positivo, tá? Porque está acima do eixo y, e ele não é zero, né? Dada por. Então, deu esse gráfico da função f de x, né? A gente vai reparar que a função f de x tem dois comportamentos, né? Então, ela é crescente nesse pedaço daqui
e ela é constante, né? Ela é paralela ao eixo x nesse pedaço daqui. Ele pede qual que é a lei de formação, tá? Eu vou explicar, vamos explicar isso explicadinho no quadro. Vamos lá que a gente vai ver como é que isso vai funcionar, como é que eu determino a lei de formação quando a gente tem duas coisas diferentes, dois comportamentos ou mais numa função. Galera, questão de número 4. Temos aí pra gente um gráfico, né? Ele deu pra gente no enunciado, como a gente viu, né? E aí, eu separei aqui pra gente esse gráfico em duas partes, porque ele pede a lei de formação desse gráfico, né? Pra gente analisar essa lei de formação. A gente pode reparar que esse gráfico aqui se comporta de duas maneiras. Primeiro ele começa crescente, né? E depois ele passa a ser, ó, paralelo ao eixo x. Então a gente tem aqui um comportamento de função de duas formas diferentes, dependendo de onde ela está nesse plano cartesiano. Né? Então eu separei aqui em duas partes. Primeiro, nessa parte crescente eu chamei de 1. E nessa parte aqui, ó, que está paralela ao eixo x, eu chamei de 2. A gente vai analisar essas duas formas, a gente vai saber que essa função vai se comportar de duas formas, dependendo de onde ela estiver em comparação ao eixo x. Tá bom? Ó, de 0 até 2, ela está crescente. De 2 até 5, ela está paralela. Tá bom? Então, dependendo de onde ela está, ela vai se comportar de uma forma. Repara o seguinte. Em 1, aqui, quando ela está crescente, ela está passando pela origem do plano cartesiano. Sempre que uma função f de x igual a x mais b, uma função afim, passa pela origem, essa função afim ela tem um apelido. Qual é o apelido dessa função afim quando ela passa pela origem? Função linear. Por que linear? Porque o coeficiente linear, o ponto que toca o eixo y, vale 0. Né? Repara aqui, aonde está tocando o eixo y? Na origem, quer dizer, está tocando o eixo y no ponto 0. Está tocando o eixo y no ponto 0, quer dizer que o b vale 0. Então, quer dizer que a função f de x igual a x mais b, esse b vale 0. Então, no b não tem. Né? Então, não tem coeficiente linear, a gente chama essa função de função linear. Tá? Essa função linear, que é a parte 1 aqui, ela está passando pela origem. Né? Ela é do tipo f de x igual a x, como eu falei. Não tem o mais b, por quê? Porque o b vale 0. Por quê? Porque está tocando na origem. Está tocando no eixo y no ponto 0. Né? Então, já sei que o b vale 0. Beleza. O que eu sei dessa função? Eu sei que o intervalo dela, o que é o intervalo? Analisar da onde vai até onde o x. Né? O intervalo dela é de 0 até o 2. Concorda que ela está crescente quando o x vale 0 até o x vale 2. Né? Então, o intervalo dela é de 0, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Como assim, Paulo? O valor de x nessa função parte 1 aqui, ó, ela vai de 0, pegando 0, até o 2, pegando 2. Então, ela é maior ou igual a 0, maior ou igual a 0, e menor ou igual a 2. Né? De 0 até 2, de 0 até 2, né? A gente tem essa função que a gente chama de função linear. Seria interessante aqui a gente saber qual que é o valor de A. A gente tem como saber qual que é o valor de A? Tem. Por quê? A gente sabe qual é que é um ponto dessa função. Ó, esse ponto aqui, ó, o ponto quando x vale 2 e o y vale k. Então, o ponto 2,k, o ponto 2k, né, a gente conhece, né, desse intervalo. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir nessa função o x por 2 e o f de x por k. Então, vai ficar a vezes 2, né? Eu sei que o f de 2, no caso, vale k, né? Então, vai ficar o f de 2, quando x vale 2, quanto é que vale f de x? K. Então, f de 2 é igual a k. Né? Então, o a continua, substitui o x por 2. A vezes 2 é igual a f de x, que vale k. Então, a vezes 2 igual a k. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então, quer dizer que meu a é igual a k sobre 2. Tá? Então, esse a aqui vale k sobre 2. Então, f de x igual a k sobre 2, x. Paulo, esse k é o quê? É um valor qualquer, tá? Ele deu o k, mas poderia ser um número, poderia ser outra letra. Ele que chamou de k. Tá? É um valor qualquer. Beleza? Então, ficou ó, f de x igual a k sobre 2, x. Essa é a nossa função parte 1. Tá? Qual é essa função parte 1? É a função nesse intervalo, quando x vai de 0 até 2. Tudo bem? E como é que eu avalio a função parte 2? Eu vou reparar que na função parte 2, aqui na parte 2, ela está paralela ao eixo x.
Sempre que uma função é paralela ao eixo x, a gente chama essa função de função constante. Por quê? Porque sempre o valor de y vai ser sempre o mesmo. Né? Se sempre vai ser o mesmo, não preciso do x. Só preciso do f de x. Porque o x pode ser qualquer valor que o f de x vai ser sempre o mesmo. Repara aqui. Depois do 2, a função sempre vai ser até o 5. Qual o valor? Sempre vai ser k. Né? Então, não preciso. Uma função constante é do tipo f de x igual a b. Não tem o x aqui. Esse b é o valor que ela está tocando aqui, ó, que se a gente liga para o y, qual é o valor que ela sempre é? Tudo bem? Então, nesse caso, nesse intervalo que vai de 2 até 5, excluindo 2, né? A gente está indo de 2 até 5, excluindo 2, porque o 2 está presente aqui, ó, na função parte 1. E na função parte 2 vai de maior do que 2, né? De maior do que 2 até 5. Parei aqui no 5, tá? Ela não continua depois do 5. Para ali no 5. Beleza. E aí, qual que é o valor que sempre a função é? A função é sempre k. Então, f de x sempre vai ser k nesse intervalo de 2 até 5, excluindo o 2. Então, como é que eu vou escrever isso? Olha só, vou escrever da seguinte forma. F de x é igual a isso daqui, ó, k sobre 2x, se ele está nesse intervalo de 0 até 2. 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. E ela vai ser f de x igual a k, né, se tiver nesse intervalo daqui, de 2 até 5, excluindo 2. Né? Se 2 menor que x, menor ou igual a 5. Essa aqui seria a nossa lei de formação dessa função, que ela tem dois comportamentos. Tá? Se tivesse um terceiro comportamento depois, a gente escrevia aqui para baixo, assim por diante. Beleza? Isso daqui vai dar pra gente letra A de love, tá bom? Letra A. Tira o seu printzinho aí e vamos que vamos matar a questão 5 agora. Então, para a gente fechar aí o gabarito dos conceituais, vamos para a IBMEC, ó, questão 5 IBMEC. Diz assim, ó, na figura a seguir estão representadas as funções reais. Então, ele deu para a gente duas funções, a função f de x igual a x mais 2, não sei quem é o coeficiente angular aqui. Né? E deu para a gente a função g de x igual a menos 2 terços x mais b, não sei quem é o coeficiente linear de g de x, mas sei que o coeficiente angular de g de x é negativo, significa que a função g de x é uma reta decrescente. Né? Lá em cima, deixa eu botar aqui para cima, para a gente visualizar o que está acontecendo aqui, que tem o gráfico. Ó. A gente tem esse gráfico aqui, né? Eu sei que aqui está a função g de x, a função g decrescente, ó, né? E está tocando no eixo y no ponto B e no eixo x no ponto C. Esses pontos que tocam o eixo x e o eixo y é de suma importância a gente saber trabalhar com eles, né? E a reta f de x, a reta f, né, da função f de x, ela tem aqui tocando no eixo x no ponto A e tocando no eixo y no ponto B. Né? Ele diz o seguinte, sabendo que AC vezes OB, quem é AC? Essa distância de A até C, né? Essa distância todona aqui, vezes OB, que é essa distância da origem até B, né? É igual a 8. A multiplicação daqui desse AC vezes OB dá 8. Ele quer saber a reta que representa F, então F, essa função F de x, né, passa pelo ponto, qual dessas opções daqui, né, são coordenadas da função f de x. Né? Vou explicar isso no quadro para a gente fazer direitinho aí e não ter dúvida nessa questão. Valeu? Então vamos que vamos para lá. Então vamos lá, galera, para a questão 5, para a gente finalizar aí esses exercícios conceituais do módulo 18. Ele deu para a gente esse gráfico aqui, né? Deu a função f de x igual a x mais 2. Estou com um probleminha aqui para descobrir quem é o coeficiente angular de f de x. Mas eu sei que esse coeficiente angular ele é positivo, né? Porque f de x é crescente, né? E estou com a função g de x aqui, ó, igual a menos 2 terços x mais b. Estou com um probleminha aqui para saber quem é o coeficiente linear, né, dessa função g de x. A função é decrescente, ó, o coeficiente angular é negativo. Beleza? Ele disse também que a distância AC, esse segmento AC, vezes o segmento OB ou BO, né, dá 8, né? Se a gente quisesse interpretar um pouquinho melhor a questão, a gente veria que
a metade disso, né, é a área desse triângulo ABC, né? Base, que é AC, vezes a altura, BO, dividido por 2, né, da área desse triângulo, se a gente quisesse usar aí para alguma coisa, né? Mas nesse caso nem vai precisar. Seria, a área do triângulo seria metade disso, que seria 4, né? Ele pede aí pra gente, deu pra gente algumas coordenadas e disse qual dessas coordenadas pertence à função f, né? Eu vou achar quem é a função f e testando lá na função f, vamos ver qual que vai ser verdadeira, qual que é válida pra gente, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa, eu olhei aqui para o gráfico e vi que a função f de x, que é a função crescente, e a função g de x, é a função decrescente, elas se cortam, quer dizer, elas se interceptam em um ponto. Olha aqui para o gráfico e me diz qual é o ponto em que a função f e g se interceptam. No ponto B. Boa, no ponto B. Né? No ponto B é onde a função f e a função g se encontram. E me diz uma coisa, esse ponto B está localizado em qual eixo? No eixo y. Né? Se o ponto B está localizado no eixo y, quer dizer que aqui nesse ponto B, ele é o coeficiente linear de f de x. Você concorda comigo que o coeficiente linear, o Bzinho, ele é o ponto em que a reta toca o eixo y, não é? E olha só, se o Bzinho ele é o coeficiente linear de f de x, então esse ponto B aqui, ele representa a coordenada, né, do ponto que toca ali, o eixo y. Quer dizer, qual é o coeficiente linear de f de x? 2. Qual é o coeficiente linear de g de x? 2. Se elas se encontram no mesmo ponto, no eixo y, significa que os coeficientes lineares de f de x e de g de x é o mesmo, porque elas se encontram nesse ponto. E nesse ponto as coordenadas valem para as duas funções. Então quer dizer que f de x e g de x têm o mesmo coeficiente linear. Me diz quem é o coeficiente linear de f de x? 2. Então qual é o coeficiente linear de g de x? B. Então se eles dois são iguais, significa que b é igual a 2. Se eu quisesse escrever aqui qual é a coordenada desse ponto B, esse ponto B aqui, ó, tem coordenada o x, ó, levando para x vale 0, e para f de x, para y, né, a gente sabe que vale 2. Né? Por quê? Porque é o coeficiente linear do ponto da função f de x. Já descobri quem é esse bzinho aqui. Quem é o coeficiente linear de g de x? 2. Por quê? Porque é o mesmo de f de x, então elas se cortam no eixo y. Tudo bem? Então quer dizer que g de x substituindo b por 2 vai ficar menos 2 terços x mais 2. Né? Olhando aqui para esse g de x, eu reparo que o ponto C é o ponto em que g de x corta o eixo x. O ponto em que a reta toca o eixo x é a raiz ou zero da função. Né? Então significa que o ponto C é a raiz da função, né? Ou zero da função g de x. Beleza? E como é que eu acho a raiz ou zero da função? Pega a função igual a zero. Né? Se a g de x é menos 2 terços x mais 2, para saber quem é esse ponto C aqui, eu ia pegar menos 2 terços x mais 2 igualar a 0. O valor de x que eu encontro aqui vai ser o valor de x do ponto C. Tudo bem? Então, olha só. Peguei esse 2 positivo, foi para lá, negativo. Ficou menos 2 terços x igual a menos 2. Esse 3 que está dividindo foi para lá multiplicando. Então, menos 2x é igual a menos 6. Dividir por menos 2, tá? Dividir por menos 2 dos dois lados. Aqui, dividir por menos 2, o menos 2 ficou 1, ficou x. E menos 6 dividido por menos 2 deu 3. Beleza? Você podia passar esse menos 2 para lá dividindo, ia dar no mesmo. Tá? Então, se x igual a 3, quer dizer que esse ponto C aqui, ele tem coordenada 3 e 0. Ele tem coordenada 3 e 0. Paulo, o que significa que ele tem coordenada 3 e 0? Significa que a distância entre O e C tem quantas unidades? Tem 3 unidades. Como assim? Essa distância aqui, ó, entre O e C, essa distância daqui entre O e C, vale quanto? Vale 3. Tá? A distância entre O e C vale 3. Por quê? Porque é ali a quantidade de x que a gente tem no eixo x. Daqui até aqui eu tenho 3 unidades, então essa distância daqui, ó, OC é igual a 3. Beleza? Preste atenção. Eu sei disso, tá?
Ele me deu essa informação. A distância AC vezes BO é igual a 8. Eu sei que a distância entre O e B vale 2, porque a gente já determinou isso agora há pouco, né? Então, essa distância aqui entre O e B vale 2. A distância entre O e B vale 2. Foi o que a gente descobriu aqui, né? O ponto B não vale 2, então a distância entre O e B vale 2. Então, quer dizer, AC vezes 2 dá 8, né? Porque PO vale 2. Então, AC vezes 2 igual a 8, né? Se AC vezes 2 igual a 8, esse 2 vai para lá dividindo, AC igual a 8 sobre 2. Se AC igual a 8 sobre 2, 8 dividido por 2 dá 4. Beleza, quer dizer que esse tamanhão todão aqui, de A até C, né? De A até C, vale 4. Se de A até C vale 4, Paulo, quanto é que vale de A até O? Preste atenção. Preste atenção. Se isso tudão aqui vale 4, e esse pedacinho aqui vale 3, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, de A até O, tem que valer quanto? 1, né? Porque 1 mais 3 igual a 4. Foi o que eu tentei representar aqui, ó. AO mais OC é igual a AC, né? Esse pedaço mais o outro dá o todão. Então, AC é igual a AO mais OC. Eu sei que AC, tudão, vale 4, né? 4. E OC vale 3. Esse 3 vem para cá negativo, né? Quer dizer que AO vale 1. Presta atenção, esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, tem que valer 1, né? Porque 1 mais 3 dá tudão que vale 4. Só que aqui a gente está falando em duas coisas diferentes. Uma hora a gente está falando em distância, né? Comprimento de segmento, né? Que vale 1. Só que aqui a gente está analisando nos eixos ordenados. Se a distância para cá é 1, se eu estou na parte de cá da esquerda do eixo x, significa que essa coordenada do ponto A, ele tem que ser menos 1 e 0. Esse ponto A, ele tem coordenada menos 1 e 0. Não é 1 e 0, Paulo? Não, porque eu estou na parte negativa do eixo x. Se eu for representar a distância de A até O, é uma unidade. Mas representando a coordenada, eu estou na parte da esquerda, então isso aqui vale menos 1. Beleza? Descobri as coordenadas de A, que é menos 1 e 0. Analisando, eu sei que A é a raiz da função f de x, porque f de x toca o eixo x no ponto A. Beleza? Então, se eu pego a função f de x igual a 0, eu sei quanto que é essa raiz, é menos 1. Né? Então, quer dizer que A vezes menos 1 mais 2, substituindo x por menos 1, f de x vai dar 0. Né? Então, A vezes menos 1 mais 2 igual a 0. Né? Esse A vezes menos 1 dá menos A. Então, menos A mais 2 igual a 0. Então, passando esse menos A para lá, ou como você quiser, passar o 2 para lá e multiplicar por menos 1, significa que o A é igual a 2. Se esse Azinho vale 2, quer dizer que a função f de x, substituindo o Azinho por 2, é 2x mais 2. Descobri quem é a função f de x. Qual é a minha resposta? Não sei. Tá? O que eu vou ter que fazer? Testar cada uma das alternativas e aqui na função f de x e descobrir qual que é verdadeira, qual que é válida para a gente. Então vamos lá. Primeiro, ó, o x, eu vou substituir o x e vamos ver quanto é que vai dar o f de x. Se der o f de x que está aqui, né, a função é verdadeira. Se não der, então, quer dizer, eu vou passar para outra, uma delas tem que dar bom. Ó, aqui o x é 1. Vamos substituir aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Né? 2 mais 2, 4. Quer dizer, quando x vale 1, f de x vale 4. Aqui está dizendo, quando x vale 1, f de x vale 3. Não vale para a gente. Está errada. Vamos ver a segunda aqui, ó. Quando x vale menos 2. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, quando x vale menos 2, f de x vale menos 2. Observa aqui, ó. Correto. Letra B, letra B. Beleza? Se a gente quiser testar as outras, a gente vai ver que vai dar errado, ó. Substitui por menos 1.
2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0, né? Isso, menos 2 mais 2, 0. A gente já sabia que quando era menos 1, dá 0, né? Então não dá 4, letra C já está errada. A gente já sabia de antes, quando x vale menos 1, f de x vale 0, não 4. Então, ó, quando x vale 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 2, 6. Aqui ele está dizendo que quando vale 2, vale 4. Não, vale 6. Ó, quando x vale 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2, 8. Aqui está dizendo que quando vale 3, vale 6. Não, vale 8. Então aí deu pra gente letra B. Letra B. Galera, beijão pra vocês. Obrigado pela companhia até aqui. Valeu, tamo junto aí na próxima. Vamos começar função quadrática. Não perca a aula de função quadrática, que tá sensacional. Se cuidem, nos vemos na próxima. Até já. Valeu, valeu.